Olá, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou Vanessa Tomazini, psicóloga. E eu sou a nutricionista Paula Mello. E hoje a gente está aqui para falar para vocês como ter prazer com os vegetais na alimentação. Parte fundamental. E deve ter gente pensando, é impossível, não dá, eu não gosto tanto assim de vegetais, é sem graça, sem insosso. Bom, acho que tudo depende da forma como você tem cozinhado os seus alimentos. Então, sim, os vegetais eles têm sabores diferentes da farinha de trigo, de um... que mais? De um queijo, de um doce. De um doce. O problema é esse, né? As pessoas, na verdade, até acham que o vegetal ele é insosso, é sem graça. Muitas vezes porque a vida inteira excitaram tanto as papilas gustativas para sabores que são extremos, porque quando a indústria cria o alimento, ela quer que o sabor seja extremo e que o prazer seja extremo. Então, geralmente, eles são muito ricos em sal, muito ricos em açúcar, muito ricos em realçador de sabor. E quando a gente fala da simplicidade do sabor de um vegetal, tudo muda, né? Às vezes a pessoa nem conhece. Exatamente. Né? E outra, acho que a forma como a gente prepara também faz muita diferença. Eu vejo muitos pacientes, assim, e até pessoas que eu converso fora do consultório, que às vezes não sabem como fazer, não sabem o tempo de cocção correto. Ai, como é que eu faço? Procura no Google, gente. O Google dá resposta para tudo. Entra no YouTube para ver como é que se faz a cocção correta de um chuchu, a cocção correta de um brócolis. Aprenda. Acho que da mesma forma que muita gente e que nos assiste até lê muito sobre low carb, não leia só sobre low carb, leia também como melhorar a sua alimentação. Então aprenda a cozinhar. Faça um curso. Tá sem grana para fazer um curso? Aprende pelo YouTube. Também é possível. Porque não é só nem a questão, tem a questão do corte, também não é nem só a questão do tempo de cocção ou qual o melhor método de cocção. Às vezes o corte que você faz no alimento muda completamente a textura do alimento, o tipo de erva, de tempero que você vai adicionar, muda completamente. Na verdade, a gente tem que aprender mais a usar as ervas, os temperos, porque isso vai acender o sabor do alimento. O sabor tão simplesinho do vegetal vira algo completamente diferente. E principalmente quando a gente de repente pensa assim, como é que eu posso fazer uma abobrinha gostosa? Um exemplo. De repente você pode fazer um macarrão de abobrinha. Como é que eu posso fazer com que a couve-flor fique gostosa? Você pode fazer um cuscuz de couve-flor. Claro, a gente um purê de couve-flor, não precisa ser só o purê da batata. Então assim, às vezes até o alimento que a gente está falando o prato que a gente está mencionando, ele não é feito da mesma forma. Um espaguete ou uma lasanha não é feito com a massa com farinha, ovos e água. Não é feito. Mas você pode ter substitutos que façam com que esse alimento tenha um gosto realçado, né? Esse vegetal fique diferente. A gente até estava conversando aqui, de repente, no final, quando você está fazendo os seus vegetais ali, você coloca um pouquinho de leite de coco para dar uma cremosidade. Então, você vai dando uma outra cara. Acho que isso faz toda a diferença. Abrir o leque. Abrir o leque de opções. Pensar fora da caixinha. Porque tantas vezes quando eu começo a falar com o meu paciente, introduzir o tema low carb, introduzir o tema redução de carboidratos, quando, por exemplo, a gente quer um emagrecimento, eu tenho certeza que já passa pela cabeça de muitos. Poxa, mas uma hora vai ficar muito chato salada com carne. Eu até gosto de salada com carne, mas uma hora vai encher o saco. Esquece só salada com carne. A salada faz parte, e tem maneiras de você deixar ela maravilhosa, que a gente vai comentar. Mas a gente tem que entrar um pouquinho nesse mundo das verduras e dos legumes, pensado de uma maneira diferente daquela que a gente tem hábito de ver por aí ou de aplicar na nossa rotina. Então não precisa ser necessariamente só o couve-flor cozido no vapor e colocado inteirinho no prato. Assim é uma maneira ótima também. Na verdade, depois de dar uma salteadazinha com um pouquinho de sal, pimenta, porque ninguém merece só do vapor sair pro prato, né? Fica muito... Aí realmente fica insosso. Mas não precisa ser só dessa forma, couve-flor inteira. Como Vanessa mesmo citou, a gente pode pensar num purê de couve-flor, num arroz de couve-flor. Então, utilizar esses legumes e abrir a cabeça um pouquinho para novas preparações. E não simplesmente só a carne com a salada. Às vezes a gente sente falta daquele comfort foodzinho no prato, aquele alimento aquela preparação que dá o acalentozinho pra gente, que seria o purezinho, seria a parte quente, né? Então, dá pra gente fazer muitos acompanhamentos, muitas guarnições utilizando os vegetais. Tá certo? Essa questão da salada que a gente falou, muitas pessoas trazem reclamação de que não gostam muito de folhas, enfim, acham meio sem graça.
E tem como você começar a trazer elementos mais interessantes para sua salada. Tem como trazer um pouco da crocância, um pouco às vezes do saborzinho ácido. Você pode preparar um molho caseiro diferente, às vezes com limão, laranja, com iogurte de qualidade. Trazer elementos que atraiam mais o seu paladar mesmo. Então esse lance de trazer, às vezes, colocar um pouco de castanha para trazer a crocância. O que mais que a gente falou? Pode trazer uma carne desfiada. A própria fruta. A própria fruta, exatamente. Eu particularmente amo misturar coisa doce com salgada. Então, para quem gosta um pouquinho desse agridoce, traz pedacinhos de fruta para salada. Só não pode ter mais fruta que folha, tá certo? A Senão ideia é salada de frutas, exatamente, né? A ideia é que traga só para dar um toque especial. Eu vejo gente que aí foge, por exemplo, da manga, que é uma fruta realmente muito densa em carboidrato. Mas se você tira uma fatia fina, às vezes aquela metade da fatia, sabe? Picota bem pequenininho e espalha isso na sua salada. Se isso vai te fazer comer com outro gosto essa salada, faça isso. Não vai ter nada de prejudicial. Esses carboidratozinhos a mais não vão contar pra nada. Só vai contar pra você comer um prato de muita qualidade, muito saudável, com muito mais gosto e interesse. Sim, até uma coisa que a gente comentava, quando a gente fala, por exemplo, de fazer um wrap de couve. Isso, exatamente. Um salgado low carb que é feito ou com brócolis ou com couve-flor. Exato, que a massa é frango com couve-flor ou frango com brócolis. Isso, e vai no forno, você recheia, ele tem um sabor que lembra. Exato, tem uma textura, né? Textura de um salgado. Ou seja, é uma opção que você tem para comer algo diferente, que pode ser algo gostoso. Igual equivalência, a gente não tem. Não dá para pegar algo que tenha farinha de trigo e dizer ter o mesmo prazer. Não vai ter. Isso. Até na própria textura, né? Exatamente. Exatamente. Mas a gente já falou isso aqui em outros vídeos e a gente não precisa, a gente tem que parar de querer buscar esse nível de prazer com os alimentos. Os alimentos, eles têm uma função muito mais importante do que dar prazer, que é nutrir a gente. Então, o corpo e não a mente. Exatamente. Então vamos começar a abrir a cabeça, a pesquisar um pouquinho mais, se interessar em buscar essa parte de como preparar o alimento, buscar mais essa parte de técnicas dietéticas, né? Técnica culinária, entrar num curso ou não necessariamente num curso, busca no Google, mas tem muita informação legal na rede. Mas vamos aprender a incrementar e fazer com que os vegetais sejam uma parte também prazerosa no prato. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aqui, se inscreve depois, tanto no canal da Paula Mello, quanto no meu, Vanessa Tomazini, e daqui a pouco a gente volta com mais dicas, tá bom? A gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau.